Fala galera, tudo bem com você? Dando continuidade aqui, nós vamos tratar um pouquinho agora sobre os tipos de força e nós vamos destacar uma delas em especial. Quando a gente fala em tipos de força é porque elas podem ser divididas em duas categorias. Ela pode ser uma força de contato, e essas forças de contato são aquelas que exigem que encoste mesmo, né? Que tenha contato, portanto, entre dois ou mais corpos, né? E pode ter as forças de campo, que são chamadas também forças de ação à distância. Essas forças de ação à distância não necessariamente deve haver contato entre elas para poder haver a interação. A que nós vamos identificar agora é a força-peso. E a força-peso é uma que ela está presente no nosso cotidiano e às vezes a gente até confunde ela. Por exemplo, quando você vai à farmácia, né? A gente diz assim, eu vou lá pesar. Na verdade, nós estamos indo na farmácia, subir na balança para medir a nossa massa. E qual que é a diferença, então, entre massa e peso? Primeiro que peso é uma grandeza vetorial, né? Porque é uma força. Então, como toda grandeza vetorial, nós vamos identificar aqui as características intensidade, direção e sentido. No caso, a intensidade do peso, ela vai ser determinada pelo produto entre a massa e a aceleração gravitacional, ou gravidade. Então, esse P aqui é a força, né? Peso. O M é a massa e o G é a gravidade. A direção da força-peso é sempre a direção do centro da Terra. Eu estou colocando a Terra aqui porque a grande maioria dos casos que nós vamos estudar vai ser com objetos que estão nas proximidades da Terra. Mas, na verdade, pode ser as proximidades de qualquer planeta, né? Vamos dizer que tivesse uma missão na Lua. Então, os objetos que estão na Lua vão ter o peso na direção do centro da Lua. Se fosse em Marte, por aí adiante. Já o sentido é sempre do corpo para o planeta, né? Ou, no nosso caso específico, aqui para a Terra. Para a gente poder ilustrar essa força, imagina que esse daqui é o planeta, por exemplo. Se eu tiver um objeto com massa m aqui em cima, o que vai acontecer, né? A força-peso para um objeto que estiver nessa posição aí, ela vai apontar assim, ó, para a Terra. Esse daqui seria o peso. Mas e se ele estivesse do outro lado da Terra, professor? É a mesma coisa, né, pessoal? Porque se estiver do outro lado da Terra, o que vai acontecer? Ele também vai cair na direção do centro. Então, o peso, ele estaria apontando para cá, ó, na direção do centro da Terra. Né? E se ele tivesse em uma outra posição ainda, vamos dizer que ele tivesse desse lado, o que ia acontecer? Todos esses objetos, nós estamos imaginando aí que ele tem massa m, né? Então, a situação que seria observada agora seria aqui, ó, uma força-peso na direção do centro. Tá? Você percebe que, como é o mesmo planeta e a massa do objeto é a mesma, o valor do peso ia ser igual. A direção para cada um deles é diferente, tá vendo? Embora todos eles estão apontando na direção do centro, esses daqui estão na mesma direção. Esse está numa direção perpendicular, né? E o sentido mudou para todos, né? É dos corpos para a Terra, mas vai depender da posição em que ele se encontra. Então, o peso é uma força. Como toda força, tem que identificar a intensidade, a direção e o sentido. Mas e a massa? A massa, não, né? A massa é uma propriedade do corpo aqui, ó. Então, a massa é uma propriedade do corpo. É uma propriedade do corpo. No caso da massa, pessoal, ela identifica a quantidade de matéria que um corpo tem. Nós podemos dizer, inclusive, que a massa é uma medida. A massa é uma medida da inércia do corpo. Essa ideia de inércia, você deve lembrar lá da primeira lei de Newton, né? Ou o princípio da inércia. Que inércia é o quê?
É uma medida da dificuldade de mudar, alterar o estado de movimento de um corpo. Então, assim, ó, quanto maior a massa, mais difícil é fazer um corpo que está parado entrar em movimento ou fazer um corpo que está em movimento. Tanto faz se seja para ele mudar de direção ou se é para alterar o valor da velocidade, né? Diminuir ou aumentar. Não importa o caso. Por isso que, então, a massa é uma grandeza escalar. O que é isso, né? Grandeza escalar. O número com a unidade medida já resolve a situação. Se eu digo lá, por exemplo, então, que um corpo tem 5 quilogramas, eu não preciso de informação nenhuma para poder entender que informação é essa. Já se eu digo que o peso de um corpo é 5 newton, além dessa informação do número com a unidade medida, eu preciso também da direção e do sentido, né? Que no caso de objetos que têm peso, o peso só vai existir se o objeto estiver dentro de um campo gravitacional, de um planeta ou de uma estrela ou coisa do tipo. Beleza? Então era isso que a gente queria destacar entre essa diferença entre peso e massa. E aí você pode acompanhar as atividades. Qualquer dúvida é só entrar em contato, beleza? Um abração, tudo de bom, bons estudos!